Olá, muito boa noite a você que nos assiste. Começa agora mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E nesse primeiro quadro nós vamos entender um pouco mais de como um vereador consegue fazer uma lei municipal. Esse é o quadro Fique por Dentro. É importante você saber como seu vereador trabalha, quais suas responsabilidades e o que faz para ajudar no desenvolvimento da cidade. O projeto de lei é um instrumento fundamental nessa atuação. A iniciativa do projeto de lei, decreto legislativo, resolução e indicação pode ser de qualquer vereador, da mesa diretora, comissão ou do executivo. As proposições não são originadas exclusivamente na Casa Legislativa, mas em regime de coparticipação entre os poderes legislativo e executivo. Após ser lida no expediente e publicada no Diário Oficial do Legislativo, passando a ser um processo formalizado e protocolado, a proposição é encaminhada à coordenação das comissões. Inicialmente, passa pelo setor de análise e pesquisa, onde é examinada para a verificação da existência ou não de matéria da mesma espécie que trate sobre tema análogo ou correlato. Ainda na análise e documentação, quando couber, à proposição são anexados documentos esclarecedores, informações complementares ou outras proposições que darão suporte ao processo de análise por parte das demais comissões, inclusive da Comissão de Constituição de Justiça e Redação Final. Em seguida, segue para o setor de tramitação, que procederá ao fluxo do processo entre as demais comissões. Cabe à CCJ a apreciação da matéria quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico e a elaboração de parecer. A documentação é devolvida ao setor de tramitação, que encaminha às comissões técnicas pertinentes. Neste momento, analistas legislativos de cada comissão realizam estudos técnicos relacionados à sua área de especialização para embasar tecnicamente a emissão dos pareceres elaborados por relatores. Concluída a tramitação no âmbito das comissões, a proposição vai para o setor de plenário, para o trâmite daquela unidade, onde ocorre a apreciação e votação por parte dos vereadores. Após aprovado, o projeto segue para a sanção do chefe do Executivo Municipal, quando torna-se lei, podendo entrar em vigor imediatamente ou, a depender da necessidade, passar por regulamentação. Agora que você já entendeu como acontece o processo de transformação para uma lei municipal, vamos saber o que os vereadores comentaram essa semana na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Olha, o vereador José Roberto Fuli entrou com um requerimento de informação acerca do centro de triagem da Covid-19, que foi alocado na Via Expressa pelo Executivo Municipal. O vereador solicita informações sobre o grupo de trabalho, o funcionamento e a dinâmica do local. Esse requerimento que eu estou fazendo é sobre, ali na Via Expressa, foi criado ali um centro de triagem da saúde para a questão do Covid. Então a gente quer saber qual é a dinâmica, como é que as pessoas ali chegam, como que é feito o direcionamento, o atendimento médico, como que é feito, como que está ali o grupo de trabalho, para as pessoas que nos perguntam na rua, tem nos perguntado direto, a gente poder informar como que está funcionando aquele atendimento ali, que a população precisa saber. O vereador questiona o organograma do funcionamento do centro de triagem, pedindo que o Executivo explique melhor sobre o funcionamento para repassar à população a situação da unidade. A pessoa ali chega, se ela fica, como que ela fica, se ela fica misturada com as pessoas que todos ali estão fazendo o teste, mas qual é o primeiro passo, né? Que a gente sabe que existe um cronograma, né? Existe um organograma e a gente gostaria de saber para passar para a população, para mostrar que ele está um funcionamento bacana, se tem que fazer alguma adequação, melhorar alguma coisa. José Roberto falou ainda sobre os testes da Covid que estavam sendo feitos em cada bairro, situação que a Prefeitura desfez ainda em janeiro. Ele ainda pede para que o Executivo reveja esse plano. Porque devido à Covid-19, né, ela tem, no município de Nova Friburgo, no início do governo do prefeito Johnny, foi feita uma situação que eu até achei interessante, que foi feito o atendimento dos PSF, né? Porque
as pessoas lá de São Pedro para vir fazer buscar aqui no Raul Sertão ou nesse centro, saber se está com Covid ou não, que às vezes a pessoa está se sentindo mal, nisso que ela está vindo no ônibus. Ela às vezes testa positivo, então ela já contaminou várias pessoas no ônibus, né? Nisso que ela veio ao centro. Então a gente sabendo essa dinâmica, até trazendo esse caso, que pedir até que a gente tenta, junto aos líderes de governo, o Marcinho, o vice-líder Zezinho, até o prefeito, até a Nicole, secretário, uma forma nesses bairros de ter o teste lá. A pessoa, quanto menos a pessoa andar e estiver envolvida com outras pessoas, é menos contaminação. E o vereador abordou também a questão da locomoção dos pacientes com suspeita ou com resultado positivo para a Covid, para o centro de triagem na Via Expressa em Olaria. É que eu penso que essas pessoas também que estão indo no centro de Covid ali na Via Expressa, elas podem estar vindo de longe para estar indo ali e nesse trajeto até Olaria, ali é uma contaminação, as pessoas vão se contaminando e nisso a gente só prolifera mais o vírus. E ele afirmou que a população tem ido até ele para questionar sobre esse centro de triagem e o atendimento em outros postos de saúde. Elas perguntam, né? Às vezes até antes de ir, como é que funciona, como é que eu faço, quem eu procuro. E a gente fica sem saber porque a pessoa, se realmente todas as pessoas têm que ser direcionadas para lá, ou se é pessoas de Cônego, Olaria, do entorno só, que é para ir daquele local, ou para onde que as pessoas podem se direcionar, se é para o Raul Sertão, e Silvio Henrique Brown, Cordoeiro. Então a gente precisa saber, então as pessoas vêm até a gente. Eu tenho que ir para o Conselheiro, tenho que ir para a Olaria, ali para o Centro de Triagem, ou tenho que ir para o Raul Sertão, e com isso a gente acaba sabendo. As pessoas vêm até a gente perguntar. Esse requerimento de informação que eu faço com o Executivo Municipal para a gente saber a dinâmica, como que é o funcionamento, como que está o funcionamento, o atendimento, a recepção, o funcionamento em geral daquele centro de triagem ali na Via Expressa, para a gente poder estar respondendo a vários questionamentos das pessoas na rua, nos bairros, né? As pessoas perguntando se devo ir lá, se devo ir no hospital, se devo ir no posto de saúde. Então, a gente, com esse requerimento, eu principalmente vou ter condições de responder exatamente como está aquele funcionamento. Porque a gente não pode falar, ainda mais na área de saúde, falar daquilo que a gente ainda não conhece. Eu, por exemplo, quando a pessoa pergunta, eu falo, vou procurar saber e te explico, vou procurar saber para te informar. E por isso eu fiz o requerimento de informação, que é uma ferramenta de nós como vereadores, né, de como legisladores, e é assim que eu faço o requerimento, de forma a saber como que está aquele funcionamento, para a gente, como que é feito toda a triagem, né? O paciente chega ali, é recebido por quem, aonde, quando, como é que é feito, para a gente passar, trazer informação, que tudo informação é tudo nessa vida. Ontem eu estava fazendo entrevista com o Dr. Zé Augusto, oncologista, ele falou, a informação, né, quando você está levando informação à população, através da rádio, da TV Câmara, através dos meios de comunicação, você está atingindo vários lares ao mesmo tempo e todo mundo vai ficar sabendo. Então isso é importante, né? A gente está parabeniza por abrir os espaços para poder fazer o tratamento, fazer essa triagem dessa doença que tem devastado milhares de brasileiros, né? E Nova Friburgo está avançando, Nova Friburgo precisa avançar muito mais, mas nós legisladores precisamos ter as informações para passar para aquele que fala assim, botei você lá e sou seu patrão, né? E realmente querer saber as informações, isso é pertinente. O vereador Cláudio Leandro, do PL, falou sobre a retomada das aulas presenciais nas escolas em Nova Friburgo. Discordo dessa retomada das aulas. A gente vê os hospitais completamente tomados, não tem leitos para atender a população, então a gente tem que agir com coerência, tem que entender que a gente não tem estrutura para isso. Acredito que a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente não pode ficar sempre na defensiva. Ele ainda falou que os poderes executivo e legislativo têm que agir em conjunto. A prefeitura, juntamente com o legislativo, tem que agir em conjunto para tomar as melhores medidas, não ser responsável. A gente sabe que isso também gera economia, tem muitos colégios particulares necessitando de reabrir suas portas para poderem gerar uma economia para a cidade, mas são pontos distintos. Vacina os professores, né?
Acho que o Legislativo, juntamente com o prefeito, tem esse poder de dar autonomia, de botar essas pessoas na frente. Mas eu acredito, a gente tem que dar esse passo, mas com cautela, né? O vereador também destacou o assunto sobre as diferenças na realidade das escolas particulares e da rede pública de ensino. O colégio particular hoje ele tem estrutura para criar para os seus alunos. As públicas não. Hoje eu vivo num bairro que não tem nem professor, não tem matéria. Então como que a gente daria início para as aulas se a gente não tem nem professor? A creche principalmente, a gente tem creche lá que está tomada de mato. Então tem coisas que hoje a gente tem que começar a ver para pensar lá na frente e ter aula. Cláudio Leandro também falou sobre o abandono dos bairros e o descaso do poder público. Esse, para mim, é um dos os principais temas que eu vou abordar aqui. O descaso do poder público. Eu falo por Varginha, né? Como eu comentei, Varginha hoje tem em torno de 32 mil pessoas, habitantes. E assim, nós não temos ninguém trabalhando dentro desses bairros. As pessoas necessitam de serviços simples, é uma carência. Isso já vem do governo passado. E como eu citei, as prefeituras, né, as subprefeituras, parcialmente eles são atendidos. Você vê Olaria, Cônigo, a gente vê direto, alguma ação está sendo tomada para esses bairros. Só Varginha não tem. Varginha, Toledo, Nova Suíça, Catarcione, Parque Imperial, Parque Dom João VI. Eu vou citar aqui 13. Dentro de Varginha são 4 loteamentos. Não tem infraestrutura, não tem calçamento. Então são buracos, muitos buracos. A população está, assim... Como eu sou líder lá da comunitário, eu participo diretamente. Quando isso aqui abrir, a Câmara abrir, começar a receber pessoas, a minha comunidade vai descer. E eles vão se manifestar aqui no plenário. E assim, eu espero que a gente consiga, né, dentro do governo, começar a ajustar isso aqui. O que a gente percebe, na verdade, é um desequilíbrio na demanda. Algumas pessoas são atendidas e outras não, entendeu? Então a gente está observando isso também e a gente vai cobrar. Acredito que temos muitos vereadores aqui que já está isso em pauta. Temos também de falar de educação e... Temos que dar o primeiro passo para a educação, né? Mas, primeiramente, acredito que a gente tem que avaliar a questão da vacina, principalmente para os professores. Mas hoje eu tenho uma coisa assim que já está guardada dentro de mim há bastante tempo. Eu quero falar em relação ao meu bairro, aos bairros vizinhos que limitam Varginha. E... o que acontece? Eu observo que nós temos subprefeitura em Lumiar e São Pedro, nós temos subprefeitura em Olaria e Cônigo, nós temos subprefeitura em Conselheiro, Campo do Coelho. Então, teoricamente, esses municípios, esses bairros, são atendidos por essas subprefeituras. Nós temos hoje a subprefeitura do centro, que teoricamente atende os bairros centrais, que são Perecê, Cordoeiro, Village. Acredito eu que seja isso, teoricamente. Então eu vejo um bairro, igual o bairro do Varginha hoje, tem ao seu redor, são 13 bairros totalmente, são desassistidos pelo poder público. E ao último censo, Varginha, com esses bairros vizinhos, está em torno de 32 mil habitantes. E, desculpa eu comentar o nome do Wallace, que ele tem esse problema grave lá no bairro dele. Ele tem 7 pessoas trabalhando lá no bairro, diretamente, dentro do bairro, né? E Varginha hoje, esses bairros que eu vou até citar aqui, que é Varginha, Nova Suíça, Catarcione, e outros demais, tem Praça da Furunfa, tem Toledo, tem do Parque Dom João VI, Parque Imperial. Wallace, hoje você não pode. Então, assim, eu fico assim, observando a dificuldade que o Wallace tem dentro de São Geraldo, e aí você olha para a gente, que não temos ninguém hoje dentro do bairro. Nós já tivemos 4 anos de abandono.
né? E hoje, assim, já enviamos 140 ofícios de pedido para o nosso bairro, para bairros vizinhos. E hoje eu não tenho nenhuma ação lá, não tenho ninguém trabalhando dentro do bairro para atender a nossa comunidade. É uma coisa que me preocupa bastante, já vem me preocupando, já vem preocupando a comunidade. E as pessoas têm me cobrado bastante, como têm cobrado bastante. E eu quero aqui até ressaltar, você tem que ser, hoje é mais rápido, a palavra do Max Bill, semana passada, falando a respeito do administrador de bairro. É uma coisa que, ao meu ver, sempre foi muito eficiente para cada bairro. Ter uma pessoa ali para atender, para nos atender. Ele não está atendendo o vereador, ele está atendendo a comunidade, né? E se hoje o governo não teria essa condições, não teria essa condições de atender, que a gente, de repente, outra fala do Max Bill, a gente olharia pela uma empresa privada para poder atender essa necessidade. Esses trabalhadores de hoje já são pessoas de idade, não conseguem o trabalho braçal deles, eles não têm aquela força que tinham no passado. E é muito reduzido, nós não temos. Dentro do meu bairro hoje são 3 pessoas trabalhando que estão fazendo trabalho para fora, atendendo outros bairros. Então vamos olhar um pouquinho com carinho para essas comunidades. O vereador Cristiano Guenin disse que a retomada das aulas presenciais é um ato infeliz do Executivo Municipal. Eu acho que é um ato extremamente infeliz do governo municipal, no momento em que as escolas elas não se encontram hábeis a essa retomada. O vírus continua do mesmo jeito que em março, se não pior. As escolas sem o mínimo de condições de se adequar a esse decreto. Cristiano pediu que o prefeito Johnny Maicon reveja esse decreto. Clamo ao prefeito que reveja essa decisão e que aguarde ao menos 50% da população friburguense esteja vacinada, os profissionais de saúde vacinados, para que assim possa criar uma imunidade de rebanho e proteger a família friburguense. Porque as crianças, elas não manifestam os sintomas, mas elas vão transmitir esses sintomas para os pais, para os avós que estão em casa. E isso pode ocasionar um problema muito grave de saúde pública na nossa cidade, sobretudo no momento que a gente atravessa grandes dificuldades na rede pública de saúde de Nova Friburgo. Sobre a imunização dos profissionais da educação básica, o parlamentar falou sobre a ordem de prioridade da vacina contra a Covid na cidade. Na verdade, se ele quiser alterar essa regra, ele pode alterar, né? Aquilo que ele não tem a firmeza para mexer, ele responsabiliza o governo federal. Mas ele pode sim, inclusive, é uma vergonha que pessoas que estão privadas da liberdade e profissionais que trabalham nessas casas, assim, vamos dizer, em presídios, essa questão toda, estejam na frente dos profissionais da educação. É só no Brasil que acontecem essas coisas. E aí é impensável, é completamente impensável uma retomada das aulas, sobretudo na rede pública, com todo esse cenário caótico que a gente atravessa. Ninguém é contra o retorno presencial das aulas, óbvio que não, mas a forma com que está conduzindo um processo tão grave é desumano, é cruel, é muito cruel. Eu vejo traços de fascismo no ato do senhor prefeito, porque é autoritarismo, não observou em momento algum aquilo tudo que foi construído nas pautas junto às entidades, junto aos membros do seu próprio governo. É muito triste. E aí eu fico me perguntando aqui, se fosse para abrir desse jeito que quer que seja aberto, por que parou tudo então até agora? Porque o vírus continua na mesma situação. Nós estamos com 3.000 friburguenses vacinados num total de 200.000. Será que ninguém está vendo que essas crianças serão mulas que vão levar o vírus para casa e poderá, inclusive, aumentar o índice de contaminação dos pais, dos avós que estão dentro de casa? É muito triste, sabe, da gente ter que vir para cá para ter que ficar questionando a todo instante atos impensados de um governo que foi, sem sombra de dúvida, é o pior início de todos os tempos dessa cidade. É uma sucessão de equívocos e de atropelos, não sei, talvez porque em casa que
que todo mundo manda, ninguém manda. Eu não sei o porquê. Eu sei que está vergonhoso, a gente tem que perder o tempo para vir falar aqui de uma coisa tão séria. Espero, senhores vereadores, espero mesmo que o prefeito reflita, que esse um mês aí até, de fato, o exercício das aulas retomarem, ele consiga chegar aí num entendimento, porque nós não temos nada na rede pública hoje para ofertar para essas crianças. Nem notícia de licitação de merenda tem, está se falando em querer voltar à aula. Marcinho Alves, do Republicano, que também é líder de governo, se manifestou contra o decreto da Prefeitura que determina a retomada das atividades presenciais nas escolas. Eu tenho que me posicionar dizendo que, no momento, a cidade de Nova Friburgo não tem condições de de iniciar com essas aulas. Eu quero deixar isso muito claro porque nós não temos os materiais, os IPIs, né? Nós estamos com as vagas de CTI, vagas de leitos de enfermaria, de Covid dentro do Hospital Raul Sertã zerado. Nesse momento, a gente sai de uma bandeira vermelha, tem poucos dias que nós saímos de uma bandeira vermelha, a gente pode retornar para essa bandeira vermelha, isso nos traz uma preocupação muito grande. Então eu tenho que me posicionar, porque a realidade da justiça em determinar não é a realidade que a nossa cidade se encontra hoje para iniciar essas aulas. Nós temos que manter o distanciamento social, a gente está faltando os materiais, os IPIs, né, para poder fazer a higienização. Então são situações que a gente tem que se colocar. A gente quer que volte, sim, mas voltar quando a gente tiver condições plenas de trazer segurança não só para os alunos, para as professoras, o pessoal de apoio, as mães, o pai e toda a população de Nova Friburgo. Sobre a vacinação dos profissionais da educação, o vereador afirmou que orientou o prefeito a buscar os caminhos legais para que a imunização dos educadores aconteça. Eu sempre tenho conversado com o prefeito para ele procurar conversar junto à sua procuradoria para buscar os caminhos legais para que isso possa acontecer. Realmente você não pode ter um posicionamento que deva fazer e você ter uma contrapartida que não o permita. Mas a grande discussão é, nós podemos hoje voltar? Não. Tá? Nós temos que discutir esse assunto, nós temos que conversar junto ao judiciário, né? Porque você não pode aceitar simplesmente uma determinação diante de uma situação que hoje a cidade não tem condições nenhuma de iniciar essas aulas eletivas. O parlamentar também falou sobre a falta de insumos no almoxarifado central da Prefeitura. Eu estou visitando, né, o almoxarifado, estou acompanhando os processos dentro da Secretaria de Saúde. Me trouxe uma preocupação muito grande, porque dentro do almoxarifado, nos medicamentos psicotrópicos, que são midazolam, propofol, fentanil, o próprio medicamento em geral, está muito zerado. E a gente está pedindo muita seriedade, muita agilidade nos processos de compra. Tem um processo de compra já em andamento, tem um processo de compra de 58 itens de medicamentos para o Covid, que é uma compra emergencial. Então, isso aí é mais um ponto que nos traz uma preocupação muito grande, que é a falta de medicamento, não só no Hospital Raul Sertã, mas também na maternidade e na atenção básica. Marcinho também destacou os assuntos relacionados à Casa Legislativa e o Poder Executivo. Eu tenho conversado muito, acabei de conversar com alguns vereadores aqui, respondendo, são muitas reclamações, iluminação, Hospital Raul Sertã, a falta de médicos, como eu acabei de dizer agora aqui, a falta de medicamento. Nós estamos trabalhando muito em cima dos processos das contratações. É muito importante dizer que, se falta um médico, tem que arrumar um caminho de se contratar. Se falta o medicamento, tem que se buscar o caminho de quando se iniciou o processo de compra e buscar sempre dar seriedade nesses processos para poder fazer a compra. Então, eu estou aqui, como eu disse, muito assim, à vontade para que todos os vereadores me procurem ou que até eles mesmos vá até esses locais e faça as fiscalizações como deva ser feita para poder ajudar a cidade. Essa é a nossa intenção de trabalhar em prol da cidade junto com a Câmara Municipal. O vereador Zezinho do Caminhão do PSB, que é vice-líder de governo, disse que é necessária uma discussão mais ampla para a retomada das aulas. Eu entendo que a sociedade, os segmentos representativos da nossa cidade, ele precisa estar inserido num amplo debate. A gente precisa discutir isso com a sociedade. Porque quando você faz isso, quando você ouve opiniões diversas, principalmente da área que se atua, a tendência é você errar menos. É você conseguir fazer aquilo que atenda mais às necessidades e às demandas da sociedade. Por exemplo, na questão do retorno às aulas, é de suma importância ouvir os profissionais da saúde e da educação e que a opinião deles tenha até um peso maior
Porque, primeiro, que os profissionais da saúde entendem, né, têm conhecimento da realidade. E o da educação tem conhecimento da sua realidade estruturais, porque existe um distanciamento muito grande, né, entre a estrutura privada, né, e a estrutura do nosso município. Zezinho disse que o governo municipal tem que ouvir as comissões e instituições envolvidas no processo de retomada. Precisa ouvir aqui as comissões de saúde e educação da Câmara, para isso foram criadas. Precisa ouvir da OAB, precisa ouvir inclusive a parte interessada também da privada, trazer os seus profissionais, os seus donos dessas instituições escolares, né, para nesse debate, porque a partir do momento que debater, chegarem a um consenso, você pode ter certeza que a decisão vai ser mais acertada, ela vai gerar menos polêmica, né? Ela vai atender aquilo que se propõe o decreto, que é gerar o benefício. Ele ainda falou sobre a situação das escolas no município. A escola hoje, que elas funcionam, né, que mesmo fora da pandemia, elas não deveriam estar sendo usadas, pela sua situação, né, de estrutura física caótica, muito depredada, sem manutenção. Então, essa classe ela precisa muito ser ouvida. O parlamentar destacou assuntos relacionados ao decreto, seguir ou não o parâmetro do governo estadual do Rio de Janeiro. Usar hoje, né, como parâmetro o governo do Estado, me desculpe, o governo do Estado não é exemplo para ninguém. O governo do Estado está numa decadência, não produz aquilo que a sociedade precisa há muitos anos. Então, o que eu clamo hoje ao governo municipal, ouça as vozes da rua, debata mais, converse mais, dialogue mais, que com certeza vai acertar mais também. A presidente da Comissão de Educação e Cultura da Casa Legislativa, a vereadora Maiara Felício, do PT, também se manifestou sobre o assunto. O nosso posicionamento é muito firme, porque a gente está lidando com vidas e a gente está vivendo um cenário de pandemia. Não é dizer que a educação não é essencial. Pelo contrário, é saber que é de extrema importância, que a gente tem urgências, né? Quando a gente vai debater sobre esse assunto, a gente sabe sobre a realidade das crianças que estão dentro de casa, as mães que precisam da creche funcionando para poder ir trabalhar. A gente não está vivendo num conto de fadas, nem dizendo que não entende essa realidade. Muito pelo contrário. De acordo com a parlamentar, a preocupação no momento é a capacidade do sistema público de saúde com essa retomada. Mas a nossa preocupação atualmente é o número de leitos no Raul Sertã. A gente corre o risco, até de você aí que está assistindo a entrevista, de chegar lá para reivindicar um leito, precisando de atendimento e não conseguir, precisar ser remanejado do município, precisar de um atendimento que a gente infelizmente não vai conseguir oferecer. Então, prevendo, né, essa situação e tentando se resguardar disso, a gente prefere que o ensino público aconteça de forma online, que a gente tenha todas as medidas asseguradas, ou se caso contrário, todos os profissionais de educação sejam vacinados para retornar presencialmente. Porque a gente está prevendo um apocalipse em Nova Friburgo e é isso que a gente está defendendo para que não aconteça. Sobre a questão da vacinação, a vereadora falou sobre as ações que o governo municipal deve tomar em relação aos educadores e também às crianças. A primeira medida é melhorar o ensino público. É conseguir fazer com que a apostila de fato chegue a todas as crianças que precisam. É pensar um plano para acessibilizar, né, ali a entrada na internet das crianças para conseguir acompanhar as aulas. Porque não adianta falar que vai ficar em casa se as crianças não estão conseguindo cumprir com o currículo mínimo, né? A primeira medida é essa. A segunda medida é conseguir parcerias em instância estadual, federal, para que a gente consiga trazer mais doses de vacina para o município. Assim a gente consegue dar uma avançada, né? Infelizmente, gente, não adianta. Para retornar presencialmente, a gente precisa da vacina. Em relação à comissão, Maiara Felício afirmou que está acontecendo uma comunicação com os sindicatos. Em relação a isso, a gente tem se comunicado com os sindicatos, todas as instituições que participaram ali também do plano de retomada, entender o cenário atual, chegar nas crianças, né, formatar melhor o site da nossa educação municipal, conseguir melhorar a apostila, o material impresso, né, e, no caso, né, fiscalizar, que é o nosso compromisso. E ainda falou sobre as melhorias que devem ser feitas para que haja, sim, um retorno seguro das aulas. Porque a gente sabe que para retornar presencialmente, a escola tem que ter novas janelas, vai ter que contratar pessoal de limpeza, né, para a equipe que está lá atuando atualmente não dá conta.
Então, tem muito gasto, o município está sem orçamento para isso. Então, fiscalizar, acho que num primeiro dia de fiscalização nessas instituições, nesses espaços, já cai por terra esse decreto, porque ele é bem rigoroso. A gente tem medidas ali bem fundamentadas para retomada, mas a gente sabe que, na realidade, não se pratica, né? Não se coloca em prática. Segundo a parlamentar, outro ponto fundamental é o retorno da distribuição das cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Outra medida que o Executivo pode tomar é a retomada da distribuição de cesta básica, né? Voltando naquele cenário utópico do conto de fadas, a gente sabe que as pessoas têm fome. Quem tem fome não espera, né? Então, retornar com essa distribuição para que as crianças fiquem em casa com mais segurança, né? E que elas tenham o que comer. A gente sabe que muita criança vai para a escola, né, para poder se alimentar. Então, é um ponto fundamental também. O vereador Maicon Queiroz, do PSC, falou sobre a volta da distribuição das cestas básicas, assim como Maiara Felício. Fiz um requerimento de informação perguntando a questão das cestas básicas aqui no município de Nova Friburgo. Todos nós sabemos que a saúde e a fome não esperam. E já se passou aí o mês de janeiro, né, desde a última distribuição de cestas básicas, ainda no governo anterior, foi em dezembro, e até agora nada se foi falado sobre essa situação aí das cestas básicas. A gente quer saber o que vai acontecer. Vão deixar as pessoas passando fome, dificuldade. Todos nós, vereadores, recebemos diversos telefonemas de pessoas, muitas vezes pedindo ajuda com cesta básica. Meu armário está vazio, a situação está crítica. E nós ficamos sensibilizados no coração, querendo ajudar as pessoas. É muito triste você ver a pessoa passar fome, principalmente nesse momento de pandemia, onde o auxílio emergencial foi cortado. Estão até discutindo a volta do auxílio emergencial e nós não vemos essa questão da cesta básica ser discutida no nosso município. Ele ainda falou sobre a promessa do prefeito de retomada das entregas ainda em janeiro. Muitos lembram que eu fiz uma entrevista com o prefeito Johnny Maicon no início de janeiro, falando sobre essa situação da cesta básica. Ele disse que até o final de janeiro ia ver como é que está essa situação e até agora não houve manifestação por parte do prefeito, da Secretaria de Assistência Social, que inclusive a informação que eu tenho é que desmantelou a equipe que fazia essa questão da cesta básica. Então, a gente espera sensibilidade por parte do excelentíssimo senhor prefeito Johnny Maicon, para que possa responder esse requerimento de informação e, o mais urgente possível, voltar com as cestas básicas para a nossa população que tanto precisa e tanto clama, porque, como eu disse, a saúde e a fome não esperam. Essa situação da cesta básica é algo triste e crítico que está acontecendo na nossa cidade. Eu recebo diversos telefonemas, diversas mensagens durante todo o dia, de muitas pessoas que estão com muita dificuldade, porque muitos deles, a única alimentação que eles tinham, justamente era a cesta básica distribuída anteriormente pelo governo municipal, visto a situação de pandemia que a gente enfrenta, né? Nós sabemos que a saúde e a fome, ela não espera. Então, por isso eu conto aqui com a sensibilidade de todos os vereadores para aprovar esse requerimento, porque é muito triste a gente ver as pessoas passando fome, passando dificuldade, não saberem o que fazer, pessoas que ligam para a gente chorando, e eu tenho certeza aqui que diversos vereadores aqui passam por isso, pedindo, por favor, você pode me ajudar com uma cesta básica? Meu armário está puro, a gente está passando fome, a situação está triste, e é de cortar o coração. E muitos lembram que eu fiz uma entrevista com o excelentíssimo senhor prefeito Johnny Maicon, logo assim que houve uma reunião com os vereadores lá, e ele disse que até final do mês de janeiro ele ia verificar a situação da cesta básica. E até agora nada mais foi falado, e infelizmente a população continua perguntando, o que aconteceu? Será que eu vou receber a cesta básica? Os alunos aí das escolas municipais, né? Até que se volte às aulas presenciais. Como vai ficar essa situação da cesta básica? Famílias que precisam, carentes, nós temos diversos bairros da nossa cidade que as famílias recebiam, né, com alegria, a Nayara sabe muito bem disso, né, essas cestas básicas, e agora estão entristecidos e desesperados, né, esperando que haja uma providência, uma resposta por parte do governo municipal. Inclusive aqui o vereador Marcinho, eu estive com ele, né, lá no antigo clube de xadrez, ele lembra disso, né, numa investigação que até proposta por ele com relação a desvio aí de cesta básica na época da eleição, etc. e tal, mas a situação é, a população recebeu
esse alimento. E agora não tem mais. É muito triste, gente, é muito triste as pessoas passarem por isso. O vereador do PP, Isaac Demani, falou sobre a superlotação nos ônibus. Uma questão que vem aí assolando a nossa sociedade e que é reclamação praticamente unânime da nossa população é com relação aos ônibus da FAO transitando superlotados. E são superlotados mesmo. Então apresentei um requerimento de informação à Câmara, foi aprovado nessa manhã desse dia, onde eu questiono quem é o responsável pela fiscalização, se a fiscalização desses ônibus ocorreu, se ocorreu a fiscalização dos horários que eles teriam que estar transitando na nossa cidade e com relação à superlotação, se houve fiscalização, se houve aplicação de multa, porque a FAO não pode fazer o que ela acha que deve na nossa cidade. Se há todo um esforço da sociedade, do próprio Poder Executivo, com as questões sanitárias, para nós enfrentarmos a questão do coronavírus, nós não podemos admitir que a FAO transite com seus ônibus superlotados, porque não adianta a pessoa trabalhar distanciada, uma da outra, de 1,5 metro, usar álcool em gel, evitar a aglomeração, fazer o distanciamento social em tudo, menos na hora de andar de ônibus, que você anda superlotado igual uma lata de sardinha. Outro assunto abordado pelo vereador foi a imunização dos motoristas de ônibus. O Poder Executivo, que é o poder concedente, muito embora a FAO esteja atuando no nosso município de forma precária, ela não tem um contrato de concessão, mas o Poder Executivo tem que fazer essa fiscalização e, se necessário for, aplicar multa, tomar uma medida judicial contra a empresa, tem que se fazer alguma coisa, só não pode deixar a FAO atuar da maneira como ela vem atuando, retirando horários de linha, transitando com ônibus superlotado, tirando a gratuidade do idoso, não abaixando o valor da passagem, ela faz o que está fazendo, o que quer na nossa cidade, nós não podemos aceitar isso. Eu, como vereador, estou atento a isso e cobrando um posicionamento firme por parte do Poder Executivo. O parlamentar disse ainda que as concessões públicas, como o transporte coletivo, por exemplo, devem ser fiscalizados pela Prefeitura da mesma forma que o governo municipal fiscaliza bares e confecções. Usar a mesma medida que ela usa para fiscalizar um bar, para fiscalizar um restaurante, para fiscalizar uma confecção que está lá trabalhando, gerando emprego, e ela vai fiscalizar. É a mesma medida que ela usa para fazer essa fiscalização, ela fará contra a FAO da mesma forma, independente de ter contrato ou não. Ela está dentro do nosso município, atuando no nosso município e colocando em risco a nossa população. Ainda sobre a superlotação dos ônibus, o vereador Joelson do Pote, do PDT, também fez um requerimento de informação a respeito da fiscalização nos coletivos do município. Esse requerimento de informação, queria esclarecer que eu já fiz esse requerimento num passado recente, porque não havia fiscalização nas aglomerações dos ônibus, e agora, com o retorno da pandemia, inclusive até pior do que no ano passado, não está havendo nenhuma fiscalização da Prefeitura no sentido de aglomerações nos ônibus. E hoje é uma das piores situações de aglomeração que nós temos, são os ônibus. E esse requerimento de informação veio nesse sentido, porque eu não estou vendo, a população não está vendo essa fiscalização. E no período da bandeira vermelha, o comércio foi todo fiscalizado, os comerciantes foram multados, foi feita uma fiscalização. Mas na FAO não foi feita essa fiscalização, então tem que ter o mesmo tratamento com os empresários de qualquer atividade e também na FAO, né? Tem que ter o mesmo tratamento. E não está havendo o mesmo tratamento com a empresa, né? A Prefeitura, nesse sentido, não está fiscalizando as aglomerações na empresa. O vereador do PSB, Zezinho do Caminhão, falou sobre a resolução apresentada por ele para o retorno das sessões legislativas à noite. Essa foi uma resolução que eu apresentei devido a uma série de questões. Primeiro, que essa mudança de horário para as 9 horas, isso acontece todas as vezes que nós temos a eleição municipal, né? Então elas são transferidas, né, deliberada e transferida para as 9 horas. Quando há o término do período de eleição, a gente retorna ao horário normal. O que não aconteceu dessa vez, até porque usou como argumento para que ela não retornasse a questão da pandemia, que na minha opinião não se justifica, né? Os mesmos cuidados que nós temos, né, às 9 horas, nós podemos ter às 18 horas. Zezinho explicou que as sessões acontecendo pela manhã se cria um afastamento entre a população e a Câmara de Vereadores. As pessoas
né, sendo 9 horas, elas compromissadas lá com o seu trabalho ou outros afazeres, elas deixam de vir. Sendo às 18 horas, muitas das vezes largou o trabalho, já dá uma passadinha por aqui, acompanha um pouco, outras já vem mesmo, né? Então isso vinha afastando as pessoas e eu recebi vários clamores da sociedade. Eu sou vereador que paro muito na rua para conversar com as pessoas e eles me solicitavam, né, que a gente mudasse o horário, que voltasse ao horário normal. O vereador disse ainda que as sessões na parte da manhã o limitam nas ruas e suas atividades parlamentares. Compromete a minha atuação, né, que muitas coisas que eu preciso resolver em vários órgãos da cidade, e aí eu perco meio-dia na terça e perco mais meio-dia na quinta-feira. Então me limita, me freia, né? Então dá para eu estar presente nas sessões, fazendo, né, cumprindo com as minhas obrigações, com as minhas atribuições e exercendo o mandato do dia a dia nesses horários. O vereador destacou de que forma pretende usufruir melhor a troca de horário. Então por isso que a gente se apresentou a resolução, né, a grande maioria aprovou e a gente espera, né, usufruir, né, desse novo horário. E se tiver que voltar atrás por causa de uma excepcionalidade de novo, e eu espero que não aconteça isso, não tem problema, o plenário é soberano, tem condições de rever a situação. Num primeiro momento, a gente vai emplacar as sessões agora às 18 horas. A própria resolução ela é autoexplicativa, mas aí eu resolvi até fazer aqui uma inicial justamente porque há um clamor da própria sociedade, né, aquelas que gostam de acompanhar as sessões, né, que a gente retornasse às 18 horas. Né? No que a gente tem essa sessão às 9 horas, né, cria-se uma dificuldade para as pessoas acompanharem e até para nós atuar. Eu, por exemplo, me dedico ao mandato integralmente, mas na questão de manhã estar aqui envolvido, né, tanto na terça quanto na quinta-feira a gente perde, né, meio-dia, né, que a gente poderia estar agindo para a própria sociedade. A gente poderia estar dando uma série de encaminhamentos, até porque nós somos com uma avalanche de problema nessa cidade, não só reflexo da pandemia, como outras situações. Então, enquanto nós estamos aqui dentro, que é importante, é a nossa função, nós estamos perdendo um tempo precioso para agir de forma bem concreta em favor da população. Então, por isso que eu estou aqui apresentando essa resolução, não uma resolução exclusiva do vereador Zezinho, do Caminhão. Eu acredito que da maioria aqui, eu acredito que a maioria quer que essa sessão retorne às 18 horas, né? E a gente dá para unir o útil ao agradável, né? Dá para exercer a nossa função de plenário e dá para a gente exercer a nossa função, né, de porta-voz da sociedade nas suas demandas, nas suas reivindicações, que muitas das vezes a gente só consegue fazer atuando dentro desses horários. Eu vou ceder-os à parte aqui, vereador Isaac, vereador Maico Queiroz e vereadora Vanderleia. Vereador Zezinho, obrigado pela parte. Eu só queria, vereador, a gente fazer uma ponderação para, de repente, talvez fazer um ajuste. A questão das bandeiras, né? Dependendo da bandeira que for decretado pelo município, o horário do expediente da Câmara vai ser de 9 até as 13 horas. Aí isso pode acabar prejudicando as realizações das sessões. Talvez fazer uma emenda colocando que nessa situação aí o horário da sessão retornaria às 9 horas para poder ficar dentro do horário de expediente da Câmara. Só assim eu estou fazendo uma ponderação para a gente não criar um entrave para frente, que talvez hoje a gente tenha liberdade de fazer 18 horas, mas pode ser que daqui a 2 semanas volte para a bandeira vermelha e o retorno o expediente volte das 9 a 1 hora da tarde, só para a gente ajustar isso, para não causar pode fazer uma emenda de plenário, hoje nós temos a liberdade de apresentar uma nova resolução, né? Isso, né, a gente não estudamos qual é o melhor caminho. Vereador Maico Queiroz. Sem som. Ei, som. Bom dia a todos, bom dia, vereador Zezinho. Essa é uma questão muito complicada, vereador, né? Complexa, até pela questão que o próprio vereador Isaac falou da questão da bandeira, entendeu? E com relação à população acompanhar, eu vou dar a minha opinião sincera. Hoje nós temos a TV Câmara, que tem acesso pela rede social para todo mundo, né? Para quem não pode acompanhar, né? Para poder estar assistindo às sessões da Câmara até depois do horário, à noite, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a questão da lei, né?
Então, se até a questão da pandemia está querendo se tirar pessoas da noite, da rua, para não ter aglomeração, questão de outras situações, né? Eu acredito que voltar com as sessões para noite, isso é uma opinião minha, né? Pode-se contribuir para toda essa situação, entendeu? Mas fica que a maioria dos parlamentares aí decidirem. Tá? Eu gostaria de pedir ao presidente Wellington Moreira, na hora da votação, se pudesse ser votação nominal também. Obrigado, vereador. Tá, a gente tem sempre que respeitar, né, o contraditório, né? Ninguém aqui tem voz absoluta, né? Então, o que a maioria decidir, o que tiver o entendimento, é o que será resolvido. Vereadora Vanderleia. Obrigada, vereador. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador Zezinho, pela parte. E, assim, o meu ponto de vista, para mim, é bem mais confortável que seja pela manhã. Mas colocando no ponto de vista das pessoas que gostam de vir e participar das sessões, eu entendo que as pessoas trabalham normalmente durante o dia e que gostam de participar das sessões à noite. Então, eu penso que quando normalizar essa coisa da pandemia, o meu ponto de vista é que volte realmente para a noite, o horário normal. E enquanto ficar a pandemia, que seja da forma que for a bandeira, ou que tiver um entendimento de todos os vereadores, ou da maioria. Então, no momento, eu concordo com Vossa Excelência. Não que eu seja contra, vereador, de forma alguma, a sessão voltar para a noite, tá? Mas eu acho que eu concordo justamente com a vereadora Vanderleia e com o Isaac. Enquanto tiver a questão da pandemia, a gente mantém no horário que está. Até para a gente poder dar o exemplo, né? Porque, na verdade, tem pessoas que gostam de estar aqui na sessão. Às vezes ele se sacrifica, ele trabalhou o dia todo, mas antes de de ir para casa, ele dá uma passadinha por aqui para acompanhar. Então, a gente está dando essa possibilidade, até quanto não há nenhuma restrição total das pessoas frequentarem o nosso plenário, nós estamos dando, digamos, essa possibilidade. E outra coisa, vereador Maico Queiroz, vereadora Vanderleia, eu sou um vereador que ouço as pessoas na rua, né? Acredito que Vossa Excelência faça isso também. E eu tenho ouvido as pessoas pedindo para que a gente retornasse com as sessões às 18 horas. Como o meu mandato é feito dessa forma, ouvindo as pessoas na rua, e é eles que têm que decidir sobre as nossas vidas públicas, né? Afinal de contas, nós temos patrões. Os patrões é a nossa sociedade. A vereadora Priscila Pita falou que espera que o Executivo esclareça a população sobre o Hospital Maternidade. O requerimento de informação a respeito da maternidade é para a gente ter mais clareza, né? Que o Executivo nos esclareça melhor essa situação dos médicos, dos funcionários, como no outro requerimento meu está falando da neonatal também, que existe lá e não funciona por falta de funcionários. Então, é isso que eu quero, porque a gente recebeu algumas denúncias de lá a respeito de algumas mães, e eu quero melhor para o município. Eu sou mãe, meus filhos nasceram ali, você está entendendo? Então, tipo assim, a gente quer que funcione perfeitamente. Priscila destacou ainda a quantidade de profissionais que deve ter em cada local. De acordo com a parlamentar, há alguns relatos que isso não está acontecendo. 4 obstetras, tem que ter 2 anestesistas e tem que ter 2 pediatras. Cada plantão tem que ter 2 obstetras para atender as pacientes que chegam, porque se um tiver em alguma cirurgia, alguma emergência, tem que ter outro para atender. E relatos que não está acontecendo dessa forma. Então, por isso que eu pedi esse esclarecimento de informação, para a gente poder estar levando para a sociedade, levando para as mães que têm que engravidar, que tiver bebê, ficar mais tranquila de poder estar indo para a maternidade, poder estar sabendo que vai estar mais amparada. Ela disse ainda que espera que o atendimento da maternidade melhore, evitando assim que tragédias aconteçam. A gente não está dizendo que não funcione, entendeu? Funciona, mas a gente quer melhorar o atendimento, melhorar as coisas, até para algumas fatalidades que aconteceram lá no governo anterior, que não aconteça nesse governo. Priscila destacou ainda a luta pela vida das mulheres gestantes e pediu apoio da população. Então a minha intenção é de lutar por nós, mulheres, que nós precisamos, né? Porque a gente sabe a dificuldade que a gente tem. Então, meu interesse é de lutar por nós, o que a gente puder estar fazendo para melhorar a nossa vida, a nossa situação de mulher. Vocês podem contar comigo, vereadora Priscila Pita, que a gente vai estar aí para isso.
todo requerimento, ou se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem trazer para mim também, de demanda, para mim poder estar falando ali, para levar para o executivo, para poder pedir informação, para a gente poder esclarecer para a população, vocês podem me procurar, que o papel meu eu vou estar fazendo perfeitamente e com o apoio de vocês, população, que a gente precisa, porque como eu falei, a gente ama Nova Friburgo, a gente quer o melhor para Nova Friburgo. A vereadora ainda falou sobre o centro de triagem da Covid, mesmo assunto do vereador José Roberto Fuli, que questionou a locomoção dos pacientes para a Via Expressa. O que acontece? Eles centralizaram tudo ali na Via Expressa. E aí vem gente de São Pedro, vem gente de Conselheiro, vem pessoas de vários bairros da cidade. Então, se as pessoas já estão com sintomas, se elas vêm, muitas não têm carro, tem que vir de ônibus, então já vai estar automaticamente contaminando outras pessoas. Então, isso é uma situação que eu espero que o Executivo reveja isso, a Secretaria de Saúde, porque quando estava nos pontos, em Olaria, o pessoal de Olaria ficava ali, o pessoal de Conselheiro ficava lá, de Campo do Coelho ficava, você não tinha aquela contágio maior. E a gente passa na Via Expressa ali, o que a gente vê é uma fila enorme de pessoas, porque acabou pegando a cidade toda. Então, eu acho que ele tem que rever a gente errar, às vezes a gente faz alguma coisa errada. A gente só não pode prevalecer no erro, a gente tem que tentar mudar. E eu acho que ele tem essa sensibilidade de poder estar vendo isso que está errado e mudar isso e botar cada posto dentro da sua região, tipo assim, igual São Pedro da Serra, que é longe, tiraram o centro de lá. De repente, a gente não sabe qual foi a intenção do secretário que estava, né, que saiu, mas não deu certo, então a gente pedindo aí ao prefeito para rever essa situação e que melhore, porque, como eu disse, a gente, população, a gente quer resultado, a gente já está cansado de sofrer de descaso ao longo do tempo. Então, a gente agora tem que tentar se alinhar para tentar melhorar para a cidade, porque não adianta ficar brigando, discutindo, umas picuinhas que não levam ninguém a nada. A gente tem que tentar dialogar para melhorar para a gente, população, que é isso que a gente precisa. Esse requerimento se fez porque eu tive uma visita ao Hospital Maternidade Nova Friburgo e chegando lá eu detectei algumas situações que estão ocorrendo. A gente tem lá, o vereador Marcinho, vereador Zezinho, vocês devem conhecer, o espaço lá para a gente poder tratar nossos bebês, as mães que têm os bebês aqui em Friburgo, para não precisar transferi-los, as cadeiras tudo novinhas, os berçários tudo direitinho, e não faz. Aí essas mães, muitas das vezes, estão tendo que levar seus bebês para fora de Friburgo. Muitas das mães, todos nós sabemos, não têm condições para isso e acabam passando dificuldade. Eu acho que se a gente tem uma estrutura que montada, a gente tem que botar ela para funcionar, até porque nem todo mundo tem situação financeira para poder ficar levando as crianças para fora de Friburgo. Então, esse faz o motivo do requerimento, para a gente poder estar esclarecendo isso, para a gente poder estar levando isso ao prefeito, para ele poder estar o mais rápido possível agilizando essa questão, porque é uma questão de sofrimento familiar para a gente, né, que a gente que já teve filho, a gente sabe como é que é. Então, por isso, eu estou querendo fazer requerimento para a gente poder agilizar aquela questão, para os nossos bebês ficarem aqui no nosso município, para a gente tratar deles aqui, porque se a gente tem toda a estrutura, não justifica a gente levar ele para outro município. A vereadora Maia tinha me pedido uma parte também, mas ela me pediu uma parte antes quando eu estava saindo de lá. Pode falar. Que ela queria completar uma situação? Depois... Pois é, a gente vive uma realidade de maternidade na cidade, rimou tudo, mas é porque vai colaborar com o que a Priscila está falando ali, né? E agradeço pelo requerimento, porque perpassa minha existência nesse município também. Isso. Nós, mulheres, temos medo de ir para a maternidade exclusivamente pela estrutura que nos é oferecida, né? É algo que eu poderia, assim, preparar uma plenária inteira para falar sobre, para a gente discorrer, porque são muitas questões, né? E uma delas é esse medo das mães, quando tem seus bebês, não conseguir cuidar no município, né? Precisar ser remanejada para outro e sem estrutura alguma. Fora que eu recebi uma denúncia essa semana que o pessoal da equipe de limpeza não tem exclusividade para a área de Covid e para a área normal. Estão misturando, né? Então, a gente tem ali, né, os recém-nascidos completamente vulneráveis a essa questão do coronavírus. Eu parabenizo a senhora, a excelência, por conta do requerimento e, assim, né, o que precisar, a gente está à disposição. Vereador, a gente tem que trazer isso para casa para a gente poder estar melhorando para a gente mulher, que a gente, só quem sabe, que já passou, a gente sabe a dificuldade que é. E as mães, realmente, elas ficam receosas de chegar, às vezes, lá para ter seus bebês, por conta disso, não ter uma estrutura adequada para o atendimento. O vereador Zezinho tinha me pedido, vereadora?
Aí vou deixar... Vereadora, é importante puxar o debate, o requerimento é saudável. Tem duas situações que eu quero apontar. Primeiro, é a importância da gente ter a maternidade em Nova Friburgo, né, com todas as dificuldades de estrutura, mas ela ainda é referência. Tanto é que quando os hospitais particulares, né, eles têm problema, né, na questão de parto e a coisa se agrava, eles se socorrem na maternidade. Isso é Unimed, é São Lucas e outros. Então ainda a gente tem um pessoal ali capacitado que se doa muito, né, para fazer um serviço de excelência. Lógico, precisa muito melhorar a estrutura, como os apontamentos aqui. Eu e o vereador professor Pierre, no mandato passado, através do deputado Alessandro Molon, conseguimos 400 mil de emendas para investir no neonatal. Você acredita, vereadora, que sem nos consultar, sem comentar com a gente, isso foi no mandato passado, tiraram, vereadora Maiara, esse recurso desse investimento que nós conseguimos para isso e resolveram pegar esses valores sem compromisso nenhum com a sociedade para gastar com obras. Um absurdo, um desrespeito aos parlamentares e o deputado que destinou a verba, né? E o pior, um descaso com quem sofre, como a Vossa Excelência aponta. Então, realmente é pertinente o seu requerimento e conta já com o meu voto favorável e parabéns pela sua sensibilidade. Vereador Zezinho, eu tive meus 3 filhos na maternidade, há muitos anos atrás. Até quando eu entrei lá, eu vi a ampliação, vi as melhoras, porque tem que ser, né, se adequar, porque a cidade também cresceu muito. Mas a gente se preocupa, porque a gente vê alguns casos que acontecem lá dentro, de mães, a gente vê alguns relatos, às vezes até as mães ligando para a gente, né, com algumas demandas. Então, por isso a minha ida lá, para poder ver o que está acontecendo, até porque nós somos mulheres, então a gente nada mais sensível do que nós sabemos o que a outra está passando. Porque, tipo assim, a gente quando passa, a gente é mais sensível ao problema da outra pessoa. Vereadora Vanderleia. Obrigada pela parte, vereadora Priscila. Parabéns pelo seu requerimento. E nós, né, estamos acostumados a ver as mães num desespero, porque os filhos têm que ser transferidos, vereador. E aí elas não têm nem... não só das mães, da família. Porque elas pensam, como que eu vou ficar no Rio? Como que eu vou ficar em Macaé? Como eu vou ficar em Campos? Não conheço ninguém lá. Ela se sente desamparada, ela se sente sozinha. É um grande desespero que essas mães, quando os filhos nascem, que não tem, né, o tratamento que precisa ser feito aqui na nossa cidade. Quando isso acontece, é muito triste. E eu quero aproveitar também e parabenizar o esforço, a dedicação de todos aqueles funcionários, de toda a equipe da maternidade, porque a gente vê o quanto eles se doam nessa causa, se doam por essas mães, se doam por essas crianças. Então, eu quero, assim, te parabenizar pelo requerimento e também deixar um grande abraço para todos lá da maternidade e em prol dessas mães, dessas famílias que tanto sofrem quando têm os filhos e são transferidos, para que possamos ter esse tratamento aqui em Nova Friburgo. Parabéns. O requerimento se quer por causa disso, por questão de... Existe a estrutura, se não existisse a estrutura, vereador Marcinho, aí, né, mas existe a estrutura, os aparelhos todos novinhos, vereador, as cadeiras de descanso para as mães, tudo novinho, a sala bonitinha, e o que está faltando lá é o médico, um pediatra, um enfermeiro, para a gente poder ter essas crianças aqui perto de casa, no aconchego do seu lar. Que é isso, por isso a questão do requerimento, para a gente poder estar esclarecendo isso e poder estar agilizando essa situação, para poder dar mais conforto a essas mães que tanto já precisam, que se sentem fragilizadas, né? Cristiano... Priscila, nobre vereadora Priscila, requerimento de suma importância. Eu penso que na administração pública, todo governo que passa, ele precisa estar fazendo os investimentos, né? Todos os governos que passaram fizeram alguma coisa até chegar ao ponto que a maternidade está. E a gente vai sempre estar precisando de mais e mais e mais. E pelo que Vossa Excelência coloca, a questão do material humano, que é o que está inviabilizando, né? E realmente é uma questão que precisa sim ser resolvida. Essa questão da saúde na cidade, sobretudo com concurso público na área de saúde, se faz necessária para a gente poder suprir essas demandas que um profissional, né? A gente vê tanta gente nomeada aí, não é só agora não, todos os governos nomeia, e não se consegue fazer um concurso para poder preencher essas lacunas. Parabéns pelo requerimento. Vereador, felizmente o tempo acabou.
E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. E até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.